Eu vejo o futuro repetir o passado. No clássico O Tempo Não Para, Cazuza fazia mais um diagnóstico preciso e ácido sobre a sociedade brasileira. Ali, no contexto da canção, há muito da contradição de um país que permanecia moralista mesmo com o fim da ditadura. Mas a alegoria segue sendo universal e serve para muitos outros exemplos, entre eles a gestão da Petrobras, novamente contaminada por decisões equivocadas que relembram os piores momentos da empresa. Desde que mudou o comando na Petrobras, mudou também a forma de calcular os reajustes dos combustíveis. O preço internacional do petróleo não é mais o único item nessa conta. E neste momento há uma preocupação. A gasolina e o diesel estão com uma defasagem em relação ao preço de referência internacional. Um desses erros é em relação à defasagem no preço dos combustíveis comparado aos preços praticados no mundo. A Petrobras tem segurado possíveis reajustes nos combustíveis, apesar da escalada da cotação do barril de petróleo. A diretoria da Petrobras admitiu internamente uma defasagem de 13% nos preços da gasolina em relação ao mercado internacional. Segundo eu apurei, o relato foi feito na sexta-feira ao Conselho de Administração da companhia. Essa defasagem chegou aos 24% no preço médio da gasolina vendida nas refinarias da estatal em comparação com os preços internacionais. Mas o que isso impactou no passado e poderá impactar no futuro? A defasagem dos combustíveis afasta os importadores que não veem sentido em comprar no exterior a um preço maior e vender a um preço menor no Brasil. Com isso, a Petrobras é forçada a importar mais produtos para abastecer o mercado interno porque não produzimos derivados de petróleo de maneira autossuficiente. Evitar o reajuste da gasolina também prejudica o setor de etanol, pois o combustível tem seu preço atrelado ao da gasolina. Esse cenário acabou também interferindo nos lucros da empresa. Eu quero falar agora da queda no preço do barril do petróleo, que faz o lucro da Petrobras cair quase 50% no segundo semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao ser questionado sobre o assunto, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, respondeu que a estatal não está perdendo dinheiro. Eu vi várias pessoas já imputando ou tentando atribuir esse resultado à política de preço. Absolutamente desconexa essa linha de raciocínio. Nós tivemos uma queda brutal do Brent. Nós temos que, quando comparamos com o primeiro trimestre, o segundo trimestre de 2022, nós estamos falando de um período em que nós estávamos com petróleo muito alto. Estamos numa outra circunstância. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, corroborou a fala do presidente da Petrobras e disse que um dos compromissos deste governo é não se deixar levar pela volatilidade de curto prazo. Porque quando você corta 1 milhão de barris por dia a produção de petróleo, isso afeta uma semana o preço. E a Petrobras não pode mais, como fez no passado, tomar decisões com base na volatilidade do mercado. Um dos compromissos desse governo é não se deixar levar pela volatilidade de curto prazo e fazer projeções de preço dos combustíveis no Brasil à luz daquilo que é concreto, daquilo que é real e não do que é meramente especulativo. Se você puxar pela memória, essa mesma declaração foi dada em setembro de 2012. A ex-presidente da Petrobras, do governo Dilma Rousseff, Graça Foster, usava a mesma justificativa para não reajustar os combustíveis, o que também estremecia o mercado de ações da empresa. Atualmente, a Petrobras importa combustível e o repassa no mercado interno por um preço mais baixo. A estratégia ajuda o governo a segurar os índices de inflação, mas afeta as contas da empresa. O resultado abala ainda mais a confiança dos investidores. Em outubro de 2013, a Petrobras acumulou uma dívida de 112 bilhões de dólares e se tornou a empresa mais endividada do mundo.
Os subsídios à gasolina e ao diesel custaram 40 bilhões de dólares à estatal. Em janeiro de 2016, as ações da Petrobras valiam menos de R$ 5. As ações da Petrobras tiveram mais um dia de forte queda na Bolsa de Valores de São Paulo e ajudaram a derrubar o principal índice acionário do Brasil, o Ibovespa. As ações preferenciais da companhia, as mais negociadas, caíram 7,15% e fecharam cotadas a R$ 4,80. Em 20 segundos, vamos falar mais da pouca transparência na política de preços da Petrobras e também trazer uma análise sobre a atual gestão da companhia numa conversa com o economista Adriano Pires. O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer, aqui no Estadão Notícias. O problema é que a Petrobras vem se tornando a mesma caixa preta vista nos governos de Dilma Rousseff. Para segurar artificialmente os preços da gasolina, a estatal é obrigada a tomar medidas compensatórias, como operar suas refinarias no limite ou triplicar as importações, o que aumenta as perdas. E é óbvio que quando não se há transparência, a porta para a corrupção na estatal fica aberta. A Operação Lava Jato, investigação conduzida pela Polícia Federal, revelou o maior escândalo de corrupção da história do país. A Petrobras é uma das maiores multinacionais, com uma produção diária de 2,5 milhões de barris de petróleo e gás e 86 mil funcionários em todo o mundo. Mas em 2009, uma investigação descobriu as primeiras pistas de um esquema de corrupção colossal. No esquema deflagrado pela Operação Lava Jato, a Petrobras contratava empreiteiras por licitações fraudadas. Elas combinavam entre si qual delas seria a vencedora da licitação e superfaturavam o valor da obra. Parte desse dinheiro a mais era desviado para pagar propinas a diretores da estatal, que, em troca, aprovariam os contratos superfaturados. Afinal, a repetição de erros do passado pode comprometer o futuro da Petrobras? Como despolitizar a estatal? Sobre este assunto, vamos conversar com o economista e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, Adriano Pires. Olá, Adriano, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui. É um prazer falar com vocês. Adriano, com o abandono da paridade internacional, não sabemos ao certo como a Petrobras está administrando os preços e possíveis perdas. Mesmo com a alta recente aí do preço, do barril de petróleo, não se observa um movimento de subida tanto da gasolina quanto do diesel. E eu queria começar te perguntando quanto isso pode ser prejudicial para a companhia a curto e médio prazo. Olha, a gente sabe que em fevereiro desse ano, você mudou a política de paridade de importação. E, na realidade, a nova política sempre me pareceu uma espécie de uma caixa preta. São muitas variáveis que permitem a Petrobras fazer o que ela bem entende na política de preço. Mas como o preço estava em trajetória de queda, desde janeiro desse ano até início de julho agora, a gente não teve esse debate, porque na realidade a Petrobras até reduziu o preço da gasolina e diesel algumas vezes durante esse período, respeitando o mercado internacional, a paridade de importação. A coisa começa a ficar complicada quando você tem a volta da reoneração da gasolina, e também você tem um novo ICMS monofásico no Brasil inteiro. Então, naquela ocasião, você deve lembrar que a Petrobras reduziu os preços. E ali a gente já sentiu que reduziu o preço para que o aumento do imposto não causasse também aumento no preço da bomba. Então, ali a gente já começou a olhar que a política de preço tanto servia para seguir mercado internacional, como também servia para fazer práticas populistas que acabam prejudicando os acionistas da empresa ao reduzir a receita e, consequentemente, o lucro da empresa. E agora, a partir de 1º de julho, quer dizer, o preço do petróleo voltou a subir. Subir por quê? Por dois fatores. Você está tendo um desequilíbrio no mercado de petróleo entre oferta e demanda. A oferta está restrita, porque nos últimos 5, 6 anos, as grandes petroleiras, em função das pressões ambientais, investiram um pouco na exploração e produção de petróleo. Então, hoje, só tem 2 países que praticamente controlam essa oferta restrita, que pode aumentar e reduzir a qualquer momento, como a gente também tem visto
desde a pandemia para cá, que é a Arábia Saudita e a Rússia, né? A tal da OPEP+, quer dizer, comandada pela Arábia Saudita, e o mais é da Rússia, né? Então, acoplado a isso, você está vendo agora também no segundo semestre uma tendência de recuperação da economia mundial. Inflação cai nos Estados Unidos, China dando sinais de crescimento, redução de juros. O Brasil, né, teve redução de juros aí recentemente, está se esperando mais redução de juros ainda, o que significa, então, aumento de consumo e, consequentemente, o preço do barril tende a crescer. Então, na nossa previsão, o preço do barril no segundo semestre ele vai estar na casa dos $90 na média, salvo se acontecer algum acidente na guerra da Ucrânia e da Rússia, que pode fazer esse barril ultrapassar até os $100. Então, se esse preço se mantiver em torno de $90, a defasagem vai ficar grande. Hoje já está com a defasagem aí acima de 20%, tanto na gasolina como no diesel, que provoca perdas para a Petrobras, né? Esse último trimestre, o lucro foi reduzido bastante. Essa redução de lucro é mais explicada ainda pela queda do barril do petróleo, né? No trimestre anterior, o barril estava 100. Anterior que eu falo do ano passado, trimestre, o segundo TRI de 2022 contra o segundo TRI de 2023, a queda do lucro é explicada basicamente por isso. Agora também, na minha opinião, esse lucro poderia ter diminuído um pouco menos, né? Porque já começa a ter aquela coisa do preço da defasagem e das perdas que isso vai ocorrer. Agora, se você, a partir de agora, continuar com essa defasagem alta e você não aumentar os preços dos combustíveis, aí você começa, então, no próximo trimestre, talvez a variável que vai melhor explicar o resultado da Petrobras vai ser essa defasagem. A gente esquece muitas vezes do passado, né? Então, a gente tem que lembrar que o auge do subsídio à gasolina e do diesel foi no governo da presidente Dilma, apesar que ele sempre esteve presente no governo, todos os governos do PT, mas a presidente Dilma largou a Petrobras com uma dívida de $120 bilhões. Era a maior dívida na época de empresas do mundo, né? Não empresa petroleira, todas as empresas do mundo, das grandes corporações. Deu um prejuízo na Petrobras de 40 bi no caixa da Petrobras, bi de dólar. Quebrou inúmeras usinas de etanol, né? Uma série delas entraram em recuperação judicial. E outro fato que a gente está preocupado agora também é que se essa política continua, você vai ter então também outro efeito sobre o etanol. E aí aquela coisa da transição energética é meio esquisita, né? Você vai subsidiar combustível fóssil e ferrar com combustível renovável. Isso está acontecendo também, cara, que preocupa. A Petrobras voltou a importar muita gasolina, né? E essa importação grande de gasolina é explicada por dois fatores. Primeiro, que o privado está importando menos, porque ele não vai importar um troço caro para vender mais barato aqui dentro. E segundo, isso aí já está fazendo que a gente preveja, dado o preço mais baixo da gasolina, um deslocamento do etanol. O que é muito ruim, que você está tendo esse ano uma das maiores safras de etanol do Brasil. Então você vê que essas coisas são complicadas e essa falta de transparência, essa falta de gestão, né, da empresa pode realmente causar muitos estragos, né? A Petrobras não tem hoje, Adriano, mecanismos para se blindar dessa interferência política? Hoje não tem, né? Quer dizer, não tem, acho que ela também não quer, né? Na atual gestão, né? Porque lembra que o presidente Lula, ele deixou muito claro durante a campanha eleitoral que ele ia brasileirar os preços dos combustíveis, né? E ele só não brasileirou mais cedo porque o preço, volta a dizer, a trajetória do barril estava caindo no primeiro semestre, quase como um todo, e o câmbio também estabilizou e até caiu, né? Então agora é que a gente está vendo o abrasileiramento dos preços, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, assim, eu acho que qualquer governo que é eleito democraticamente, como foi o governo do presidente Lula, ele tem todo o direito, né, de fazer a política que ele acha mais correta, né? Então eu acho que o presidente Lula está cumprindo até com o que ele prometeu durante a campanha, não tem nada de diferente aí. Agora, eu acho que o correto, assim, se você tem uma empresa que ela é uma empresa de economia mista, como a Petrobras, se você olha para trás, a violação no Bolsa de Nova York contra a Petrobras, para esse negócio de subsídio a preço, eu acho que o governo poderia fazer política pública. O que eu chamo de política pública? Cria um fundo de estabilização de preços de combustível, cria um imposto regulatório, entendeu? Aí sim, você não está usando o dinheiro do acionista, você vai estar usando o dinheiro do governo, tá certo, para subsidiar a gasolina e diesel. Eu acho que seria a maneira mais correta, né? Caso o governo realmente ache que não deva passar para o consumidor qualquer tipo de volatilidade que aconteça no mercado internacional de óleo e gás. Quem paga esse preço hoje dessas perdas são esses acionistas, eles que são diretamente atingidos, Adriano. Paga todo mundo, né?
Porque paga todo mundo, por quê? Paga o acionista realmente brasileiro, que comprou ação na Bolsa do São Paulo, aí no Bolsa do Brasil, paga o acionista estrangeiro também, que comprou ação lá na Bolsa de Nova York, e pago eu e você também, cara, porque no final do dia, a União, que é o maior acionista da Petrobras, e a União, se você pensar bem, representa todos os brasileiros. Perfeito. Né? Então todos nós pagamos. Né? É interessante que esse negócio de Petrobras parece que une um pouco a direita e a esquerda, né? Porque todo mundo quer usar a Petrobras, cara, para se beneficiar politicamente, para controlar a inflação. Né? Você vê agora mesmo, o Banco Central reduziu a taxa de juros porque a inflação está caindo. Já tem inflação escondida embaixo do tapete aí, que é a gasolina, que é o diesel. Entendeu? Então, assim, eu acho que os governos todos, eles não entendem, né, que uma empresa como a Petrobras, o bom é ela dar lucro. Então, ela dando lucro, né, ela paga dividendo. E como acionista majoritário é o governo, ele pega esse dinheiro do dividendo e usa onde ele bem entender. Usa para fazer política social, talvez que seja o melhor emprego esse dinheiro, né? Acho que é o melhor lugar para colocar o dinheiro. Mas o que não pode, outra vez, é usar o dinheiro que não é dele, do acionista, né? Você teria que fazer o quê? A gente quer usar a Petrobras para política econômica, para política mesmo partidária, então fecha o capital da empresa, né? E aí você faz o que você quiser com ela, né? Como ela é uma empresa de capital misto, eu acho que não é correto. E outra vez, cara, a gente já viu esse filme no passado. Sim. A gente já viu isso. Então, você vai, não, aconteceu no passado, não vai acontecer outra vez. Lógico que vai acontecer outra vez. Só não vai acontecer se o petróleo voltar a cair de preço. Tá certo? E o câmbio também continuar nessa trajetória de queda ou de estabilidade. Aí tudo bem. Eu até brinco às vezes, cara, que o presidente da Petrobras é o único presidente petroleiro no mundo que gosta de barril de petróleo barato, né? Todo presidente de empresa de petróleo gosta de barril caro, né, para aumentar a lucratividade da empresa. Aqui no Brasil, o cara gosta de barril barato porque ele, aliás, dá até para entender porque ele gosta. Né? Não é esse o presidente atual, são todos. Porque se aumenta muito o preço do barril, os políticos começam a querer segurar preço de gasolina, de diesel, o presidente insistir, ele acaba sendo demitido, né? Então você vê que em toda a gestão, não importa qual seja o presidente, você tem assim 3 presidentes de Petrobras, 4, isso não é bom para a empresa, né? Qualquer empresa que troca muito de presidente, ela não tem uma continuidade, né? Então eu acho assim, se você olhar todas as grandes petroleiras do mundo, com certeza absoluta, nos últimos 20, 30 anos, a Petrobras é recordista de trocar presidente. E normalmente essa troca, ela é sempre determinada pela questão dos preços dos combustíveis. Fora o risco, que também é outro erro gravíssimo do passado, o risco também para a prática de corrupção, né, Adriano? Sabe o que eu digo? Assim, qualquer empresa, eu acho que Petrobras está nesse critério, principalmente empresas onde o governo é acionista majoritário, ele tem que ter uma gestão baseada em 3 pilares. É você disciplina de capital, é transparência na política de preço e estabilidade na política de pagamento de dividendos. Tá? Se você corrompe com um dos 3 pilares, você tá realmente dando margem a que aconteça uma série de problemas, inclusive você falou de corrupção. Né? O que é disciplina de capital? O disciplina de capital é você não fazer o que o governo está fazendo agora, ou diz que vai fazer. É você parar de vender ativos que não dão lucro para a empresa, que não são core business da empresa, você voltar a comprar ativos que também não estão no core business. Você começa a abrir escritório, já abriu escritório no Rio Grande do Norte, querem reabrir o escritório da Bahia. Então a preocupação com o custo está desaparecendo, né? Tá? O quê? Está quebrando a disciplina de capital. Transparência de preços não tem mais, né? Sem perguntar assim, Adriano, está defasado mais de 20% gasolina e diesel. Quando você acha que pode aumentar e qual o percentual que você calcula? Eu vou dizer assim, eu não tenho a menor ideia, porque virou uma questão política. Então pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. O que me surpreendeu outro dia também, essa semana, foi ver a Petrobras falar que a defasagem está em 10%, 13%. Não é verdade, ela está acima de 20%. Tá certo? Então, essas coisas assim. E, por fim, mudou a política de pagamento de dividendos, que era 65%, passou a 45%. O mercado até gostou um pouquinho, né? Porque o mercado não gosta de incerteza. Ele achava que ia para 30%, 45%. Poxa, até que não foi tão ruim assim. Mas isso é ruim no final do dia. Se mudou de 65% para 45%, pode de qualquer momento montar de 45% para 30%. E também o percentual, ele passa a ser tão importante, e se a empresa começa a não dar lucro, não vai pagar dividendo. Lógico, com meio diferente, assim, com graduação diferente. Também a graduação depende muito da questão do preço do barril, mas todo mundo quer intervir.
Bolsonaro ainda fez uma coisa que, por exemplo, foi política pública. Ele zerou o PIS/COFINS, né? Ele botou um teto de ICMS, tá, em 16% a 7%. Isso é política pública. Então, assim, ele abriu mão da receita dele e também obrigou os estados a abrir mão de receita para tentar baixar o preço da bomba. Isso é muito melhor do que intervir no preço da refinaria, tá certo? Mas assim, é o que eu acho. Tem mecanismo de proteger a Petrobras, mas mais mexer com a Petrobras e lá na refinaria é mais fácil, é mais simples, entendeu? Por isso que a tentação sempre vai nessa direção. Agora, isso não coloca em risco as refinarias que foram privatizadas, Adriano, esse contexto? Olha, isso é uma novidade agora, né, que você não tinha no governo da presidente Dilma, nem nos governos anteriores do presidente Lula, né? Que lá praticamente todas as refinarias eram privadas, não eram estatais, né? Era da Petrobras, nem estatais, eram da Petrobras. Sim. Agora não, agora você tem refinarias privadas. Duas, por exemplo, a Petrobras foram privatizadas, a Bahia e Manaus, e também foram abertas aí pequenas refinarias no Brasil. A refinaria da Bahia, por exemplo, foi comprada por um fundo do Emirados Árabes, o Mubadala, ela é uma refinaria muito representativa, é 14% da capacidade de refino brasileira. E o que eles estão dizendo, inclusive entraram com ação no CAD, é que a Petrobras está vendendo mais barato petróleo para a refinaria dela, a Petrobras, e mais cara para as privadas. Isso aí você quebra a isonomia. Por que isonomia? Porque a Petrobras é monopolista. Uhum. Ela não pode fazer essa diferenciação de preços. E refinaria, cara, 90% do custo de uma refinaria é barril de petróleo, é o preço do barril. Refino é uma atividade com margem muito espremida. Então você pode quebrar um cara a qualquer momento disso. E aí você cria também situações assim, completamente esdrúxulas. Por exemplo, eu soube que a refinaria da Bahia, de Mataripe, pega o óleo diesel e está exportando, em vez de vender no mercado interno. Por quê? Porque está mais caro lá fora do que aqui dentro. Então ela vai vender onde ela tem uma remuneração maior. E no governo Fernando Henrique, você vendeu metade da refinaria lá, quase metade da refinaria do Rio Grande do Sul, da Alberto Pasqualini, para a Repsol, né, que na época era espanhola, numa troca de ativos entre Petrobras, a Repsol, Brasil e Argentina. E depois a Repsol entregou de graça a refinaria, porque ela estava cansada de tomar prejuízo. O pessoal começou a segurar. E isso também, que acabou também impedindo que você vendesse outras refinarias no Brasil no governo Bolsonaro, né? Quando você colocou lá um termo de compromisso no CAD, a Petrobras, de vender 50% da capacidade de refino dela. Ela ficaria só com as refinarias de Rio e São Paulo, ficaria com o filé mignon, né, que é o eixo consumidor, e venderia as demais. Mas acabou só vendendo a Bahia e Manaus, porque todo mundo tem medo, né? Vem o Lula aí. Se o Lula chegar, ele vai brasileirar preço. Sim. Então, na realidade, você tem um país que faz todo sentido comprar refinaria aqui, porque nós temos petróleo, temos um mercado fabuloso, mas a questão política sempre impediu e impede a entrada do capital privado no segmento refino no Brasil. O senhor mencionou como um dos pilares, né, a disciplina de capital. A Petrobras, olhando para o futuro das petroleiras e necessidade de transição energética, Petrobras investe mal hoje, Adriano? A Petrobras não investe mal, até porque o pessoal esquece que a Petrobras parou de investir em energia renovável, porque ela estava quebrada, né? Lembra? Dívida de 120 bilhões de dólares, um caixa furado lá, então teve que ter uma disciplina de capital muito forte para recuperar a empresa, né? Então você teve que reduzir custo, teve que olhar só para a sua atividade, que dá uma taxa de retorno alta, e aí ainda bem, graças a Deus, que a gente tem um pré-sal, que realmente dá uma taxa de rentabilidade gigante, o custo do barril é muito baixo, e o barril também colaborou, que foi mais de $100. Então você acabou recuperando as contas da Petrobras com uma disciplina de capital mais rápido do que as pessoas imaginavam, né? Então aconteceu isso. Então agora, recuperado, você pode pensar em investir até em transição energética. Agora tem que ter cuidado. Lá atrás, cara, a Petrobras, também no governo do PT, criou a tal da PBio, Petrobras Biocombustíveis, que só trouxe prejuízo para a empresa. Comprou uma usina de etanol, comprou uma usina de biodiesel, comprava muito mais em função de acordos políticos do que olhando para a taxa de retorno da empresa, que ia ser comprada. Eu tenho receio que isso aconteça agora também. Quando eu vejo a Petrobras falar de eólico offshore, eu fico meio assustado, porque a eólico offshore é muito cara
As renováveis talvez seja mais cara que existe no mundo hoje. Você tem uma ideia, uma eólica offshore custa 3, 4 vezes uma eólica onshore. Eólica offshore, alguns países da Europa fazem, lá não tem terra para botar, está acabando a terra para fixar os aerogeradores. No Brasil tem muita terra ainda. Então já estou vendo falar que a Petrobras também vai voltar a investir em fertilizante, vai ser sócio de uma empresa, Unigel, que tem na Bahia, em Sergipe, cujas plantas são da Petrobras e foram arrendadas ao Unigel, que é, outra vez, naquela política de disciplina de capital. A Braskem, ela não vai querer mais vender a parte dela, tem 3 propostas para comprar a Braskem, mas muita gente, será que a Petrobras vai exercer preferência? Então, esse tipo de preocupação é grande, porque você começa a investir numa série de coisas sem critérios econômicos, tá certo? E aí a gente também já viu esse filme lá atrás, entendeu? Então, a Petrobras, hoje, ela é uma empresa que o grande negócio dela é explorar e produzir petróleo. Né? Esse é o business dela. Né? E por que ela ganhou mais dinheiro, foi mais lucrativa o ano passado, 2022, que até a maior parte das petroleiras? Porque ela tem o pré-sal, que é um custo de produção e exploração baixo, são campos de alta produtividade, tem campos ali, poços que produzem 70 mil barris por dia, né? Então ela é muito mais, ela tem essa vantagem comparativa que uma Shell não tem, que uma ExxonMobil não tem, tá certo? E a gente agora também está com a expectativa de margem equatorial, que vai ser, se autorizada pelo IBAMA, todo mundo espera que sim, vai substituir a bacia de Campos, né? Que a partir de 2030 começa a entrar numa estabilidade e começa a cair. Então a gente tem assim uma perspectiva muito boa, entendeu? O Brasil hoje tem, todas as grandes petroleiras do mundo estão aqui no Brasil. Uma pena também que a Petrobras parou de vender os campos onshore, em terra, né? São campos menores que dão dinheiro na mão de empresas menores, não na mão de gigantes como a Petrobras. Assim, a título de exemplo, para as pessoas entenderem, você pega uma padaria na esquina de um bairro qualquer, do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre, qualquer cidade, ela é administrada pelo seu Antônio, pelo seu Manuel, ela dá dinheiro. Se você botar o Carrefour, o Pão de Açúcar, vai dar prejuízo. Entendeu? Então é a mesma coisa no negócio do petróleo. Você tem ativos que eles estão melhores em empresas que a gente chama de junior oils, que tinha se vendido alguns campos desses no Brasil, aí no governo Temer, no governo Bolsonaro. Agora parece que a Petrobras vai parar de fazer isso. Se a gente olhar tudo isso que a gente está conversando, realmente me preocupa o futuro da Petrobras. Espero que eu esteja errado, mas parece que é um futuro que vai repetir aqueles erros do passado. Ouvimos aqui Adriano Pires, ele é economista, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia. Muito obrigado mais uma vez aqui pela entrevista, Adriano. Eu agradeço e quando você precisar, a gente está sempre à disposição para conversar. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 9 de agosto de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.